Bom, galera, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia aí para vocês. Hoje é dia de paywall. Vamos ter aqui algumas coisitas interessantes, tá? A previsão que eu teria para hoje seria já de total continuação para uma tendência de alta no caso. Ou seja, esse movimento seria apenas o início dele, ok? Um impulso, uma correção e uma continuação. Tá? Então, seria a primeira situação seria essa, tá? Essa seria a primeira situação. A segunda situação, meu Ctrl Z não está funcionando, agora funcionou. A segunda situação é já uma situação de especulação barata, digamos assim, no mercado. Por quê? Vamos entender um pouco mais sobre os dados que serão publicados hoje. Então hoje, 9h30 da manhã, nós teremos aqui o paywall sendo anunciado. E o que a gente tem aqui mais relevante é a previsão, tá? Então, primeiro, aqui é a média de salário, tá? Então, a gente está estimando que existe uma previsão que a média de salário caia. Aqui é a taxa de a oferta de trabalho, tá? Então, diminuição da taxa de oferta de trabalho, ou seja, daquela porção da galera que sai do agrícola para o não agrícola. E aqui, definitivamente, nós temos a taxa de desemprego. Tá? Ou seja, o aumento da taxa de desemprego. Só que essa previsão aqui, ela tá meio mascarada, tá? Isso daí é até uma situação que eu não estava prevendo, mas é o seguinte: os dados que serão publicados hoje não terão ainda todo o impacto que a gente está prevendo por causa do corona, tá? Então a gente pode sim ter alguma surpresa nesse sentido. Eu estava lendo um pouco mais cedo sobre essa matéria aqui, ó. Tá? E essa matéria aqui ela fala algumas coisas interessantes, tá? Que é o período que os dados são coletados para a construção desse relatório. E é exatamente esse período aqui. Nesse período aqui a gente não teria ainda assim um impacto tão violento do corona na economia dos Estados Unidos. Tem alguma coisa, tá? Mas não é tão ruim assim. Então a gente pode ter sim um encontro de algumas situações, tá? De alguns relatórios divergentes, igual aconteceu na semana passada, tá? Igual aconteceu na semana passada. Semana passada não, perdão, no mês passado. No mês passado a gente teve exatamente um comportamento bem divergente, né? A gente teve duas notícias positivas e uma negativa. Isso tem acontecido nos últimos 2 meses. Nos últimos 2 meses isso aconteceu mais uma vez, tá? Então nós tivemos deixa eu ver se eu consigo ver aqui no mês passado. Aqui no mês passado, mês passado não, né? Mês passado, já estamos em abril, cara. Mês passado, aqui tivemos a previsão igual, na verdade o atual igual a previsão. Aqui já teve um aumento, né? Ou seja, mais ofertas de trabalho, mais vagas de emprego, e aqui uma diminuição da taxa de desemprego. Então tivemos dois positivos contra um negativo. Mesmo assim, o mercado, no dia que saiu mesmo, dia 6 de março. No dia 6 de março não teve assim aquela Coca-Cola toda não. Então, o mercado ele não fez aquele movimento que a gente estava aguardando. Vamos ver aqui no dia 6 de março. Dia 10, dia 6, por aqui. Então foi neste momento aqui, ó, 6 de março, olha só, no momento que a notícia saiu, o mercado praticamente não fez nada, que foi aqui, ó, 9 vela candles das 9 horas, candle das 10 horas, foi esse candle aqui, 9h30 da manhã, 6 de março, 9h30 da manhã, essa notícia aí, e olha só, impacto zero, ok, e mesmo assim depois, né, mercado bem sem volume, sem direção, então dados divergentes, o mercado reage de forma divergente. Então, vai ter uma oscilaçãozinha, talvez teve no ouro uma pancada, né? Se não me engano, acho que foi isso aqui no ouro, exatamente. Eu lembro, no ouro a gente teve uma pancada, tá? E essa pancada aqui foi uma pancadinha sinistra, ok? Na vela aqui, o interessante é que no ouro foi um tempo depois, né?
Foi um tempo depois, não foi na hora, tá? Foi algumas horas depois aí. Então ele deu uma rabiscada aqui de 460 pips, depois corrigiu 100% dessa rabiscada. Então a gente pode esperar algo assim hoje também, tá? No ouro, a gente fala, né, que cara, isso aqui agora é só, assim, tem que operar com um lote muito pequeno, a volatilidade dele está bem grande, tá? Tá com uma volatilidade gigante o ouro, então esse movimento aqui, ó, 360 pips praticamente, tá? E a gente está vendo essa queda aqui, 4 horas, também, ó, 300 e poucos pips em 4 horas, em 3 horas, 3 a 4 horas. Então a gente tem que tomar cuidado com ele, porque a volatilidade está grande, então o stop loss acaba ficando muito grande, então não tem como a gente ficar trabalhando com lotes grandes aqui, né? A gente tem que dar uma maneirada aí na posição, ok? Mas voltando lá pro relatório que vai sair hoje, então o relatório que sai hoje ele pega exatamente essa semana do mês de março, onde a gente não teria aqui ainda um impacto muito severo, assim, tivemos a diminuição de muita coisa, né? Final de fevereiro já tinha, no início, na verdade, nessa semana aqui já tinha muitos casos confirmados, já tinha pessoas mortas e tudo mais. Porém, o pior cenário para o dólar vai ser divulgado, vai ser no próximo payroll. Tá? Esse pode ser a menos, então por isso que eu estou falando que a gente pode ter mais uma vez alguns dados divergentes aqui. Eu acredito, cara, que não. Tá? Eu acredito que não. Pode ser que sim, pode ser que não. Vai ser literalmente uma grande aposta, digamos assim. Tá? Elias, a taxa de pedidos de seguro-desemprego foi o dobro esperado, então seria bem provável um negativo do dólar. Exatamente, seria esperado. Só que é o que eu estou falando. O relatório que vai sair aqui hoje, ele não é de agora, assim, né? Não é tempestivo, não é dessa semana, não é das últimas, ou seja, do último mês completamente. É desse período, do dia 8 ao dia 12, tá? É dessa semana aqui, é nessa semana que eles fazem a construção desse relatório. E aí aqui está explicando como é que é feito, tá? É muito interessante, como eu sempre falei para vocês, utilizar esse site, porque esse site traz matérias riquíssimas com muita informação. É gratuito. Ok, aqui ele explica como que o relatório payroll ele é feito, tá? Ele fala quais estabelecimentos, quais tipos de negócio, e etc. Tá? Então é muito interessante dar uma lida depois aqui para entender, ó, pesquisa domiciliar, como que é pesquisa de estabelecimento e o período, né? Tá? O período, ele fala que é o relatório mensal de empregos divulgado na primeira sexta-feira, mas os números de hoje, no caso, estarão muito errados porque a maior parte das emissões fica fora do período de referência, tá? Então, se a gente for ver o período de referência, aí aqui vai estar também a explicação. É só traduzir para o português que vocês vão ter aí bastante conteúdo para entender esse relatório, tá? Para entender esse relatório, que é a principal, digamos assim, notícia, né, do mercado é essa, que o mercado financeiro ele gira em torno, né, fica em torno aqui dessa notícia que afeta todos os mercados, afeta o mercado de ações, afeta tudo. Então a gente vai ter sim, possivelmente já números negativos ou alguns empates, tá? Mas o relatório real mesmo da atual situação da economia norte-americana a gente vai sentir no payroll do mês de maio. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Então hoje, apesar dessa semana, digamos assim, desse período aqui já ter sido uma semana ruim para o mercado como um todo, a gente acredita que não será tão ruim assim. Então, a gente pode ver o mercado fazendo movimentos bem atípicos aí, tá, galera? Olha só, o que acontece aqui no DXY? O DXY ele está fazendo aquele movimento como eu estava esperando que ele fizesse mesmo, depois do rompimento da LTB. A gente explicou tudo isso na aula de ontem à noite. Todos esses movimentos, tá? O DXY é o índice do dólar americano e ele tem uma correlação negativa com
com o euro-dólar. Então é praticamente o gráfico invertido, galera. Se vocês perceberem aqui, aqui está indo para baixo, né? E lá está indo para cima. Então é praticamente uma correlação negativa. Só que o interessante aqui são essas regiões, são essas zonas. Está tentando romper aqui mais uma região de resistência. Aqui a gente já tem aqui uns níveis de retração de Fibonacci interessantes. Então ele está acabando de romper os 50, está tentando romper o nível de 50. Provavelmente vai buscar o de 61,8 e vai ser uma região também muito bacana, porque essa região aqui ela dá para gente uma informação de zona de reversão. Então a gente tem aqui um suporte aqui atrás. Tá? Então ele pode dar essa esticadinha até o horário ali da notícia do payroll. Essa previsão dele continuar nesse movimento, ou seja, ele está fazendo aqui esse desenho aqui, né? Esse movimento aqui, ok? Essa previsão é baseada em dados ruins para o dólar. Se todos os dados que saírem forem negativos para o dólar, forem ruins, é bem provável que a gente tenha esse cenário que está sendo construído. Tá? A gente tem aqui essa pernada, essa correção e a continuação da pernada. Está chegando aqui os níveis da proporção áurea que eu estou mostrando para vocês. É claro que não pode vir tão longe, pode parar antes do meio do caminho, pode parar em menos 27, enfim. Mas o interessante mesmo é entender esse movimento que pode acontecer por conta do resultado que a gente vai ter agora no payroll, tá? E aí o euro-dólar, o que acontece com o euro-dólar? O euro-dólar, a gente está na mesma zona praticamente lá com do DXY, né? Uma região agora que ele está tentando romper também, ó. Tá tentando romper esse fundo aqui, que é esse fundo com essas resistências aqui, uma zoninha de reversão. E o mesmo acontece. Então, se a gente for pegar aqui o Fibo, pegar todo esse impulso, ele já passou dos 61,8 aqui, e a próxima região seria aqui de 78%, tá? Em 78%, o que a gente tem também? Uma zoninha de reversãozinha. Então a gente tem aqui uma resistência, nós temos suporte e outro suporte, e aqui uns rompimentos, resistência, resistência, resistência. Isso que a gente está olhando no gráfico de 1 hora. Ok? Então, a mesma coisa pode acontecer. O mercado pode vir buscar um fundo, como eu falei ontem também na aula, né, quem não pegou a aula de ontem, o que os grandes players costumam fazer? Eles tentam se antecipar aos movimentos grandes, tá? Então eles vão forçando, por exemplo, se a expectativa é de que o dólar enfraqueça, né? Que essa é a previsão é diminuição do salário médio, diminuição da oferta de emprego e diminuição e aumento, né, no caso, da taxa de desemprego, ou seja, tudo ruim, essa é a previsão. Então o que os caras vão fazendo? Os caras vão derrubando os preços para regiões mais baixas para fazer a compra depois, no caso aqui do euro-dólar. De BPUSD seria a mesma coisa, e está sendo, tá? Eles estão jogando o preço para baixo, para se realmente a notícia for ruim, eles poderem comprar esses pares aqui e jogar o preço para cima. E o SDJPY, o SD Franco Suíço, o SDK a gente já viu, né, que ele fica meio neutro nessa situação toda, mas o SDJPY e principalmente o SD Franco Suíço, que tem uma correlação mais positiva com o DXY, olha só, muito parecido com esse gráfico aqui, tá? Muito parecido, então é uma correlação positiva. Então aí a gente teria um cenário contrário, ou seja, estão buscando preços mais altos para despencar. Quanto mais alto, ou seja, vende na alta, né? E compra na baixa. Então eles fazem esse movimento de antecipação. Então é isso que a gente está vendo aqui. E aqui, praticamente, se o mercado vier buscar essa zona, também aqui uma zona de reversãozinha que tem suporte, tem resistência, tá? Mais um ponto interessante para buscar posições de venda. Então a gente vai estar no dia de hoje olhando se esse movimento vai ser impulsionado, se eles vão tentar buscar alguma coisa mais assim, ou se eles vão ficar simplesmente acumulando aqui, tá? Igual nesse momento que eles já estão aqui. Vocês vão ficar acumulando aqui, fazendo brincadeira de sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, para a notícia sair. Querendo ou não, aqui já é 50% do tamanho do movimento, tá? E aqui a gente tem também uma zona aqui que ele pode construir como zona de reversão. Okay? Então, por exemplo, ele tem esse fundo aqui e ele pode testar toda essa faixa aqui como uma zona de reversão também. Então,
são essas situações aqui que a gente precisa. A gente precisa das confirmações para a gente poder estar posicionado. Posicionar agora é um tiro de aposta, né? Um tiro no escuro. Como eu falei, ele pode buscar um fundo mais baixo ainda, ou seja, vir romper essa estrutura, né? A gente está falando aqui de uma distância de quantos pips? Uma distância de 50 pips, tá? Não é muito grande. Ainda mais que agora facilmente ele faz uma vela de 30, de 40. Né? Essa vela, por exemplo, aqui foi uma vela de 40 pips praticamente. A gente está falando de uma vela, né? Só. Essa vela aqui, ó. Ok? Essa vela. Então essa vela aqui já deu 40 pips. Então para ele fazer mais, agora são 7. Para ele fazer 7 horas mais 8 horas, ou 8 horas e nas 9 horas chegar aqui, é pouca coisa, tá? Pouca coisa para o mercado fazer. Então a gente pode aguardar esse tipo de movimento. Eu não acredito que a gente tenha movimento de continuação, tá? Por conta dessa questão do dólar, simplesmente por conta disso. Então aqui eu não vejo opções de venda no euro-dólar, tá? Eu acredito mais em opções de compra. Então a gente tem duas opções. Comprar aqui está fora de cogitação, é um nível arriscado, o mercado pode romper para buscar um fundo, e aí a gente teria que colocar um stop muito grande. Colocar um buy limit aqui também é arriscado, né? Porque a gente pode entrar numa região onde o preço ele pode dar aquela estilingada, né? O mercado ele pode fazer um movimento forte, depois retornar. Ou seja, então o melhor posicionamento aqui vai ser após a notícia sair, como sempre. A gente tenta fazer os posicionamentos após a notícia e depois a gente vê exatamente o mercado. Então, como os últimos 2 payrolls aqui que a gente teve, o mercado ficou praticamente indeciso, a gente não teve condições de entrar no mercado. Não ia entrar no mercado para fazer nada, então é melhor não fazer nada, né? Então é melhor não entrar. Que foi o que a gente fez, a gente não entrou. Como eu mostrei para vocês, no último payroll o mercado ficou praticamente paralisado, não se mexeu. Tá? Então hoje ele pode ter um comportamento assim, então a gente pode esperar uma volatilidade não tão grande, ou a gente pode ser surpreendido com a brutal volatilidade, visto que o grau especulador é muito forte, né? Então a especulação em si ela é muito grande no mercado, né? Ontem, por exemplo, Donald Trump fez um tweet, mano. O poder do tweet no mercado financeiro é fora do normal. Tá? Deixa eu ver se eu consigo ver esse tweet aqui de ontem do Donald Trump. O cara meteu um tweet, meu irmão. Você tem que ver a bagunça que fez no mercado financeiro. Não vou conseguir ver mais não. Poxa vida, hein? Não tem mais. Não tá mais aqui, já passou. Já veio um monte. Tá, deixa eu ver se vai aparecer uma coisa aqui. Não vai aparecer. Seria por aqui. Deixa eu ver uns break news. Vou colocar para colocar mais. Não é, break news aqui só veio bandeira amarela. Pedi as bandeiras mais quentes. Mostre como, vamos ver. Aqui, mano. Foi isso aqui, ó. Donald Trump, tweet. Deu uma tweetada falando que ele conversou com o príncipe das Arábias e o príncipe das Arábias conversou com o presidente da Rússia e eles vão diminuir a produção do petróleo. Aí olha só o que aconteceu com o petróleo. Foi só ele dar essa tweetada, mano. Ele deu essa tweetada, olha aí, ó. Olha o tamanho da vela. Foi isso que aconteceu. Tá? Ó, explodiu. 25% em alguns minutos. E aí isso bateu direto no CAD. Né? O CAD é uma moeda lastreada em petróleo. Então nós tivemos essa derrubada aqui rápida no SDCAD, tivemos a pancada aqui no GBPCAD também, CAD JPY deu essa decolada, CAD franco suíço, cadê você? CAD franco suíço, a mesma coisa, ó, com essa vela aqui, tá? E, enfim, então a parte especulativa do mercado é desse jeito, tá? Ele pode surpreender a gente com movimentos
A mesma coisa acontecendo com o JPY ontem, né? Poxa, a gente estava bem posicionado aqui no GBP JPY, estima resistência, pegamos esse padrão aqui na estrela cadente, entramos nessa vela, pegamos 62 pips e aí sai uma notícia também, break news, dizendo que a oferta do dólar lá na região da Ásia está super aquecida. Aí os malucos vão comprar dólar, sai do JPY, então eles saindo do JPY, o que acontece? Eles fechando a posição no JPY, o JPY perde força. Perdendo força, a gente teve todo esse movimento acontecendo aqui no GBP JPY, no Euro JPY, CHF JPY, também no CAD JPY. Tá? Foi antes dessa do óleo aqui. Tá? Então, o SDJPY também. Tá? Eita, esse aqui foi a da aula de ontem. Esse aqui foi da aula de ontem. Então, que foi esse movimento aqui de alta, tá? E foi tudo muito perto, foi tudo muito simultâneo. Aconteceu no JPY e aconteceu no CAD. Então, essas surpresas, digamos assim, que o mercado pode aprontar com a gente no dia de hoje. Então, por isso que é bom a gente esperar os primeiros movimentos. Então, quais seriam esses primeiros movimentos? Primeiro, a gente teria aqui a estrutura do mercado com a LTB, uma LTB de aceleração. Aqui a gente pode até considerar essa daqui como a mais próxima, né? Então, nós temos aqui duas LTBs. Beleza, colocamos as LTBs, então a gente precisa o quê? Do rompimento de estrutura e alteração de estrutura em si. Então, seria o quê? Primeiro impulso da notícia. Pegamos o impulso da notícia. O que a gente precisa? Pegar um pullback. Então, ele pode vir nesta LTB para encontrar um primeiro pullback e depois continuar. Ele pode simplesmente sair arrancando o teto e rompendo tudo, tá? E aí a gente vai ter que esperar ele fazer o primeiro pullback para depois continuar. E como eu já ensinei para vocês aqui algumas vezes, a gente pode estar utilizando até mesmo o Fibonacci para identificar possíveis zonas de reversão, ou seja, suporte e resistência. Então, se a gente pegar, por exemplo, nesse impulso aqui e começar a traçar linhas horizontais, tá? Por exemplo, vou traçar uma linha aqui. Cadê? Não tá indo, por quê? Eita. Não é isso. Ah, não tá indo. Deixa eu colocar no dedo aqui mesmo. Alt H. Por que o Alt H não tá funcionando? Ah, agora funcionou. Miséria. Coisas técnicas. Então a gente tem aqui, ó, essa linha horizontal. Nós temos esta daqui. Nós temos esta. Nós temos esta. Se a gente pegar apenas esses níveis, a gente pode ver que existem algumas coincidências, digamos assim, né, de regiões de suporte e resistência. No passado mais próximo, ou no passado mais remoto, digamos assim, mais longínquo. Então a gente tem aqui, ó, suporte, resistência, suporte e resistência, resistência e suporte, suporte, resistência, suporte, resistência. Ok? Então, os níveis de Fibonacci já dão a dica aqui pra gente de regiões que ele pode, depois de romper, testar suporte. Então, ele pode testar o primeiro suporte aqui, o segundo suporte aqui, o terceiro suporte aqui e daqui para cima, e talvez buscar a proporção a proporção áurea. Então, esse aqui seria assim o nosso mapa para a gente estar bem posicionado e conseguir aproveitar todos os movimentos para a próxima semana. Eu não falo que, assim, que hoje a gente vai pegar tudo que a notícia do Ferrol pode oferecer. A gente vai pegar talvez uma pequena parte. A grande parte mesmo será para a próxima semana. Por quê? Se a notícia que vier hoje for realmente ruim para o dólar, a gente vai ter um movimento aqui no DXY de queda, ok? Só que não é uma queda que vai acontecer agora. Todo esse movimento aqui não vai acontecer agora. Ele vai ser impulsionado. Então a gente vai ter o primeiro impulso, vamos ter uma correção, vamos ter a continuação. Correção, continuação, correção e continuação. Então, da mesma forma que ele veio fazendo aqui impulsos de correção e continuação nesse movimento de alta, olha só,
Então, da mesma forma que ele impulsionou, corrigiu, ou seja, estrutura, né? Topo mais alto, fundo mais alto, 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 ou seja, estrutura de alta, né? Da mesma forma que ele subiu fazendo essa estrutura, a gente vai ter aqui a possibilidade dele começar a cair fazendo o estrutura de baixo, ou seja, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo. E onde estarão essas regiões aqui? A gente vende onde? Na resistência, né? Então a gente não vai vender no fundo, a gente vai vender sempre no topo mais baixo, topo mais baixo, topo mais baixo. E aí a gente já está exatamente mapeando aqui no caso do euro-dólar, para a gente comprar sempre onde? A gente sempre compra no suporte. Então a gente vai comprar onde? Onde fizer topo, onde fizer fundo mais alto, fundo mais alto, fundo mais alto. Então essas regiões já dão essa dica aqui para a gente, de como a gente pode estar bem preparado para os próximos movimentos que o mercado vier a fazer, ok? Então, basicamente, o que a gente tem para o dólar é isso. Eu espero que as notícias sejam, no mínimo, aqui próximas ao que a gente está vendo na previsão. Ou seja, se for realmente 0,2, que seja 0,2. Que for menos 100, que seja próximo a menos 100, que seja acima de 3,5. Aqui a gente já vai ter uma previsão já, ou seja, todas as notícias ruins para o dólar, nesse caso, sendo ruim para o dólar, a gente vai poder fazer posições de compra, aqui posições de venda, o SDCAD, como eu falei para vocês, não era legal operar o SDCAD no paywall, então você esquece, né? Porque na semana que vem vai sair o payroll do CAD, se não me engano, tá? Deixa eu ver aqui, next week. A gente tem na sexta-feira da semana que vem. Cadê? Ah, não, vai sair na quinta. Na quinta-feira vai sair o payroll do CAD. Tá? Então o mercado pode ficar meio que maluco no SDK de hoje, então esquece. Tá? E aí a gente tem outros pares de moeda que não terão assim tanta influência, que não vão apresentar assim, talvez muita volatilidade, que seria o AUD-USD e o NZD-USD. Eu acho que ambos não estariam apresentando para a gente assim, grandes oportunidades de movimento, visto que a volatilidade que a gente vai encontrar, por exemplo, no GBP-USD é superior a todos os outros pares maiores aqui. Então o GBP-USD é mais volátil que o euro-dólar nesse sentido, tá? Então, falando de volatilidade, tá, gente? Falando de volatilidade. Então, por exemplo, só esse movimento aqui, ó, movimentozinho aí de 400 pips, tá? Se a gente for pegar um movimento de 400 pips aqui no euro-dólar, vamos ver onde que teve isso. Olha só a diferença. Aqui foi 340. Tá? Estou pegando uma extensão bem maior do que aqui no GBP-USD. Já deu 400. Então isso aqui é mostrar para vocês que o GBP-USD é mais volátil que euro-dólar. Tá? Coisa simples. Muito simples de se entender. Então, dos pares maiores, o GBP-USD vai apresentar assim, grandes oportunidades de fazer mais pips, né? A gente buscar mais pips. Okay? Em contrapartida, né, o stop loss aqui nele aqui sempre vai ser mais prejudicado, porque rapidamente ele pode brecar o stop. Então, qualquer estilingada que ele der para baixo aqui, por exemplo, se a gente estivesse comprando nessa região aqui agora, a gente colocar o stop loss aqui, provavelmente seria um stop loss muito fácil de ser atingido durante a notícia. Um estilingue desse aqui, né? O efeito estilingue, né? Que ele vai e depois ele sobe tudo. Isso aqui é muito comum durante a notícia. Por isso que a gente não recomenda que se opere quando a notícia sai. Ah, mas eu quero estar posicionado lá. Cara, se você quer estar posicionado, se posiciona antes da notícia sair. E não quando a notícia sai. Ou você entra antes ou você entra depois. Quando eu falo depois, é depois dos 15 minutos, 30 minutos, depois que você realmente percebe que o mercado está indo na direção da análise que você fez, tá? Durante a notícia, mano, não é legal entrar. E cuidado com essas estratégias do YouTube, hein? Quem fica buscando estratégia aí para ficar rico da noite pro dia no YouTube, né, você vai ver um monte de gente falar, não, você coloca aqui uma ordem pendente de buy stop e uma ordem pendente de sell stop. Putz, mano. Ai. Isso aqui é a maior furada que existe, tá?
é a maior furada que existe. Justamente por causa do efeito Stinink. Você pode ativar uma ordem pendente aqui, mercado voltar e tomar stop. Você pode ativar a ordem de cima, mercado voltar e você tomar outro stop. Tá? Já tô falando isso pra vocês porque já aconteceu comigo, né? Vocês acham que eu nunca testei essas estratégias? Ai, ai. A gente vai vendo se realmente o que os caras estão espalhando no YouTube aí, se é de confiança ou não, né? Então a gente vai testando também. Fazer o quê? Vai que tem alguém falando a verdade lá. É muito difícil você encontrar alguém falando a verdade. A maioria tá ali querendo te vender alguma coisa, ou tá querendo fazer você abrir a conta em alguma corretora, enfim, né? A gente sabe que a proposta comercial é forte. Tá? Então, cuidado com as estratégias que você está vendo por aí, porque, meu amigo, pode ter certeza que eu já vi quase todas e fala para você, não funciona não. Tá? Se você quiser trabalhar com estatística aí, você pode até trabalhar para depois você falar pra gente o que está funcionando. Eu acredito que não funciona porque eu já testei algumas. Beleza? Então, olha só, todos os pares estão em regiões assim de tentando romper, né, ou tentando acumular em zonas de reversão. Tá? Então a gente tem aqui também outra zona de reversão aqui no SDJPs, por exemplo, na resistência, suporte. Aqui deu uma bagunçada, mas tivemos suporte, né, com essa vela. Depois ele rompeu, aqui testou resistência e está aqui mais uma vez testando a resistência. Então, mais uma vez, um ótimo lugar se a gente tivesse confirmações para vender. A gente não tem confirmações para vender. Não é porque tocou na resistência que eu vou vender. Eu preciso de confirmações de price action, preciso de rompimento da estrutura e continuação. Então, esse é o movimento que confirma a minha venda, não apenas o toque na resistência. Por quê? Porque pode romper. Se ele romper, eu vou estar vendido aqui com ele rompendo. O mercado é pedir para tomar stop à toa. Então, não entro só porque está tocando na resistência, a gente vai entrar. A gente não tem essa pressa toda, para quê, né? Deixa o mercado fazer o movimento, deixa ele confirmar a direção. Ainda mais que a gente está nessa época de muita volatilidade, de muita incerteza, uma época onde o mercado está extremamente sensível a qualquer alteração por conta da pandemia. Então, a gente tem que ter um pouco mais de precaução para fazer as entradas. Quanto mais sniper a gente for, melhor. Tá? O EuroJPs, por exemplo, o EuroJPs está numa região ótima para a gente buscar compras. Então, está no fundo desse canal de consolidação. Eu já falei isso aqui com vocês algumas vezes, que ele está bem consolidado. Então, a gente tem um topo, tem um fundo, tem um topo, buscou o fundo, então ele pode voltar a buscar o topo. Né? Mas para a gente ver ele buscar o topo, a gente precisa de confirmações. Então, a primeira confirmação foi o toque do suporte. E agora a gente tem aqui a tentativa de alteração de estrutura de mercado. Então, enquanto ele não romper, ele não fizer um topo mais alto, que ele não conseguiu. Aqui foi por causa do efeito da notícia lá do dólar na parte lá do Japão, né? Da Ásia. Então, a gente tem essa LTB, que é uma LTB principal, tá? Que pega toda essa extensão aqui, tá? Que ele ainda precisa romper. E a gente precisa encontrar aqui agora um Fibonacci mais interessante. Tá, de uma estrutura mais interessante. Aqui seria um impulso muito pequeno para a gente estar buscando Fibonacci, esse outro aqui seria um impulso mais intermediário. A gente pode pegar o impulso completo e a gente pode fazer a Fibo buscando a proporção de extensão, né? Então, a proporção de extensão do preço. E aí a gente vai encontrar a continuação da extensão positiva ou da reversão, ok? E aí sim, a gente pode fazer aquele teste das linhas horizontais. Vamos ver se aqui vai dar certo, tá? Eu acredito que sim. Então a gente tem esse nível, este, e este. Coincidindo ou não, coincidindo, eu acho que coincide algumas vezes aqui, tá? Com regiões de suporte no 88%, suporte em 78%. Suporte também aqui no 61.8 e nem tanto, mas pouco mais testou resistência, mais resistência no nível de 50%. Ok?
Então, aqui a gente tem essas confirmações. O mercado já apontou para a gente a utilização do 88 como suporte, tá? Já apontou essa região aqui. O que a gente precisa? Que ele realmente rompa. Se ele fizer esse movimento aqui, ó. Nossa, mãe. Esse movimento aqui. E esse movimento vai dar pra gente o gatilho bom de entrada. Ok? Porque ele vai ter rompido as últimas resistências, tá? Provavelmente vai chegar nessa região aqui, tem um pouquinho mais de resistência também. Ele vai chegar, ele vai dar uma paradinha, vai dar uma respirada, vai retestar essa zona aqui como suporte. Né? Então aqui a gente teve um teste, tivemos um teste, tá? Então ele pode retestar essa zona como suporte e aí continuar. Então aqui vai ser uma ótima posição para a gente segurar no Euro JPY no objetivo de swing, né? Porque a gente está falando aqui não, de pip com força, tá? São 400 pips aí para cima, praticamente. Tá? Então por que a gente não entra agora? Porque entrar agora é doideira, mano. Entrar agora aqui é assim, tá no final do impulso. Esse momento do dia, né? Esse horário de 7, 8 horas da manhã, a gente só tem a Bolsa de Londres. Então a gente tem assim, a volatilidade da Bolsa de Londres é na abertura, não durante o pregão. Esse é o momento que o mercado já deu uma acalmada. Aqui a gente tem os horários, né? Ó, a gente tem os horários, ok? Ah, pera aí que o horário aqui tá... Ah não, tá certo, tá errado, tá errado. Deixa eu mudar aqui. Agora ele assentou, atualizou, beleza. Vamos voltar, a gente vai ter aqui os horários certinho agora. É o horário local lá em Londres. E aqui em cima tem o nosso horário certinho, 9 horas da manhã, que abre a Bolsa de Nova York pra gente. Então das 9 até praticamente 1 da tarde, a gente tem um grande volume aqui de negociação, né, o Magic Time. Então, pra gente, agora, nesse momento, é um momento que a Bolsa de Londres está bem mais lenta. No momento da abertura da Bolsa de Londres, que é 4 horas da manhã, a gente tem ainda o toque funcionando. Então, por isso que a gente vê uma explosão às 4 horas da manhã. Deu 4 horas, ou seja, abriu Londres, a gente vê uma explosão, quer ver? Nem sempre, tá? Mas na maioria das vezes. Olha só, 4 horas a gente vê Londres agindo, o GBP caindo. Vamos ver que o Euroaud, olha o Euroaud, galera. Boom! Olha só essa decolada aqui. 200 pips, mano. 200 pips no Euroaud. EuroGBP. EuroGBP, 60 pips. Tá? GBP franco suíço. Então é tudo no horário. Abriu a bolsa de Londres, a gente tem a pancada. Nesse horário, entrar agora é rabo de foguete. Por quê? Porque é o momento da correção, mano. Aí você entra vendido aqui, o mercado vai começar a corrigir. Inevitavelmente vai começar a corrigir. Aí é pedir para ficar no drawdown à toa e tomar stop loss à toa também, porque você não sabe então essa correção acaba, né? Falando aqui no GBP franco suíço, ó, tá interessante, hein? Romper essa estrutura aqui, se ele retestar essa LTA, a gente pode ter uma boa entrada também aqui de venda de GBP franco suíço. GBP CAD, né, é meio assim complicado, talvez agora inicie um movimento de baixa, tá? Mas por conta do CAD, né, se o óleo continuar nessa valorização que a gente está vendo, então o CAD ganha força, CAD ganhando força, GBP CAD vai para o chinelo de novo. Então toda essa subida aqui que ele fez, sendo jogada por água abaixo, a gente vai ter toda uma descida mais uma vez aqui no GBP CAD. Então vamos ficar de olho nele também. Se a gente acertar aqui Sniper, aqui seria uma ótima posição para ele retestar, tá? Não para ele beliscar, mas para ele retestar. Se ele retestar essa região aqui, a gente pode tentar buscar uma venda, hein? Essa zona aqui, se ele for lá, não beliscar, ele aqui já deu uma beliscada, né? O interessante mesmo é ele ir lá fechar e brigar nessa região aqui, fazer um fechamento de candle mais próximo. Então, se ele vier fechar aqui, a gente pegaria uma ótima posição de venda de GBP CAD. Pra entrar vendido agora, como eu falei, é ruim, tá? Porque ele já veio testar aqui em cima, só esse teste que ele fez aqui já deu 40 pips. Se você entrar vendido aqui, você vai ter que colocar o stop no mínimo acima
dessa zona, e aí você vai estar trabalhando com 80 pips de stop, 90, quase 100 pips de stop, que para mim já inviabiliza o trade. Tá? Você perde muito da proporção risco-retorno quando o seu stop loss é grande. Então, o ideal mesmo é trabalhar com stop aí. Se você, por exemplo, se a gente pudesse entrar aqui, nosso stop seria um pouco menor, tá? A gente pode colocar um stop até de 50, no máximo 50 pips aqui, que vai estar muito bem atendido para análise. E aí a gente consegue trabalhar muito melhor que proporção risco-retorno, né? Ou seja, se a gente for buscar um fundo desse aqui, por exemplo, a gente está falando de um risco de 10 vezes, 11 vezes. Então, é por aí que a gente está sempre buscando as nossas posições. CHFJPY estaria buscando suporte para tentar subir. Ele já buscou, ele está bem. O CHFJPY ele está com um movimento muito similar ao EuroJPY, tá? Não está igual, mas está similar. Então, por exemplo, a nossa entrada de OTT foi baseada nesse estudo aqui, ó. Então a gente teve aqui um impulso, a gente teve um impulso, uma correção que bateu onde? 38%, e uma continuação chegando na extensão, né, da proporção áurea, 61.8, ele faz uma correção, atingindo quem? 38%. Então, ó, seria uma continuação para esta região aqui, tá? A análise de ontem foi feita para chegar aqui, né, quando o primeiro objetivo seria exatamente aqui, onde a gente conseguiu já pegar uns 40 pontos aqui. Tá? Então, isso foi o estudo do nosso trade de ontem. Só que a gente olhando aqui para trás, a gente tem exatamente essas regiões de consolidação do preço. Ok? Então aqui a gente também tem uma região de consolidação forte no SPAR de moeda, só que esse fundo aqui ainda não foi testado, diferente do EuroJPY, que ele testou o fundo da consolidação. Tá? Então a gente pode ter aqui alguma antecipação, com certeza, a gente pode ter uma antecipação, o mercado já está tentando buscar, ou seja, está rompendo aqui a resistência anterior, né? Então a gente já tem aqui um sinal amarelo, uma atençãozinha. Opa, se ele já está rompendo, deixa ele terminar de romper, né? Vamos ver aqui, ó, vamos apagar tudo para a gente limpar aqui a nossa visão. O que a gente precisa ver agora? Se ele romper essa região aqui, a gente precisa ver o retest, que ele já está até fazendo, já fez um pullback, não retestou, ele fez um pullback. Vamos ver se isso aqui vai ser um falso rompimento ou se ele realmente vai parar aqui para continuar a subir, ok? Então essa seria a primeira confirmação para a gente poder se posicionar melhor numa compra. Então a gente já tem o rompimento da LTB, tá? Já teve o rompimento aqui da LTB, ele retestou e está fazendo aqui um mini oco invertido, né? Podemos falar assim. A gente tem aqui uma pontinha, tá? Tem uma pontinha, a gente tem uma cabecinha, a gente tem também outra ponta do ombro. Então pode estar fazendo aqui o processo de reversão. Agora, quanto maior for esse impulso aqui, a correção para a gente nesse ponto vai ser melhor. Uma correção pequena dessa aqui, ou seja, um rompimento e uma beliscada dessa, pode ser um sinal falso, tá? Pode vir fazer isso aqui. Então a gente tem que, aqui seria assim, uma péssima confirmação. Essa confirmação aqui não seria muito legal. A gente entrando agora seria uma entrada um pouco mais precipitada. Ou não. Tá? Eu prefiro ter assim, confirmações mais evidentes para a gente evitar tomar stop loss a todo. Tá? Já que tá sendo assim, né, não está sendo tão simples não tomar stop loss com o mercado maluco do jeito que está. Então olha só, a gente tem uma LTB principal aqui em cima ainda para tentar romper. Então somente quando a gente vê esse rompimento, a gente pode, né, considerar a reversão de estrutura e consequentemente da tendência. Então a gente estava vendo uma tendência de baixa aqui, agora para ele reverter a tendência de alta, ele precisa romper essa LTB aqui primeiro, tá? Então seria essa
a possibilidade mais plausível, digamos assim, para esse par aqui, ok? Ele está também numa região de reversão, né? Então aqui a gente tem um fundo, a gente tem uma resistência aqui atrás. Se a gente pegar e estender isso aqui, a gente vai ver bem melhor essa região toda, que é onde ele está testando mais uma vez essa resistência. Então a gente precisa ter um pouquinho mais de paciência para a gente confirmar o que? O movimento. E ele fazendo esse movimento, a gente tem a nossa confirmação. E onde pode ser essa confirmação? A gente pode estar utilizando aqui o ponto de pivô, tá? Que seria esse ponto aqui. Eu já estou vendo aqui para trás se esse ponto ele coincide com uma região de reversão, né? Ou seja, onde que foi suporte foi resistência. Então tivemos suporte aqui, tivemos resistência aqui. Então sim, uma zona de reversão. Uma vez que ele foi suporte, ele se tornou resistência. Então tudo certo. Agora eu não quero saber por que aí foi, tá? Então aqui pode ser um nível mais estratégico ainda para a gente estar posicionando uma compra, tá? Muito mais seguro, né? Qualquer posicionamento de compra nessa região, você está indo contra a tendência. Então você tem que estar claro, você está entrando contra. Enquanto o mercado não reverter, não romper a LTB, você vai estar operando contra a tendência. Então pode acontecer do CHF franco suíço fazer esse movimento aqui e buscar aquele fundo lá embaixo, ok? Buscar esse fundo, ele pode fazer isso. Tá? Ele não é casado com o euro JPY. Tá? Quando eu falo para vocês aqui das similaridades, é porque são parecidos, não são iguais. Então são mercados que é um mercado 50% correlacionado. Por quê? Porque a gente tem a mesma moeda de cotação, que é o JPY. Tá? Só que a gente está falando aqui de um bloco econômico, tá? E a gente está falando aqui de uma moeda, de um país, da Suíça. Então, são coisas diferentes. Não tem nem como comparar o poder do euro com o poder do franco suíço, apesar de que é um dos países mais ricos lá da Europa, né? Enfim, mas a questão toda é que a gente pode ter movimentos um pouco diferenciados aqui do que a gente está vendo no EuroJPY. Só para vocês terem uma noção, o GBP-JPY também é um par onde a gente tem uma correlação de 50%. Afinal de contas, o JPY é também a moeda de cotação. Mas olha a diferença. A gente está no ponto de alta, EuroJPY no ponto de baixo, CHF-JPY no ponto de baixo. Então a gente tem aqui, né, nada a ver. Nada a ver uma coisa com a outra. O SDJPY é a mesma coisa, está uma região aqui intermediária, nem é baixa nem alta. Então, por isso que eu acredito na continuação também, né, do movimento. Ele está aqui consolidado para possível continuação aqui para o chinelo, para o chão, tá? Onde eu acredito que o SDJPY venha por conta de toda essa questão do dólar, tá? Mais por questão do dólar. Okay, então aqui a gente tem essa visão, né? É daqui que a gente tira essa visão. Mercado dólar americano, na verdade, o mercado mundial todo sendo impactado pela pandemia. E o que nós teremos aqui? Nós teríamos aqui exatamente a continuação. Então temos o impulso, o mercado entra em consolidação e aí a gente pode ter a continuação. E pronto, é o que a gente iria buscar aqui no SDJPY. Então aqui em cima seria interessante estar vendido, uma vez que a gente tiver a confirmação. E essa confirmação ela pode acontecer em times menores. Então, em 15 minutos, a gente pode começar a observar se o mercado vai fazer isso aqui. Se ele fizer isso, a gente já tem um ponto de entrada aqui em cima, tá no topo. A gente já entra no topo, tá? E aí a gente se antecipa no movimento. Esse movimento aqui, calma aí, deixa eu melhorar. Esse movimento aqui, a gente veria apenas em 1 hora. Então, em 1 hora a gente veria um movimento assim: rompimento, reteste, continuação. Tá? Movimento, reteste, continuação. E aqui em 15 minutos a gente veria isso aqui acontecendo. Então, a gente entraria aqui nesse ponto, ou seja, movimento da correção, continuação. Beleza? É assim que a gente pode estar utilizando time frames menores
para a gente poder posicionar melhor a entrada. Então, toda essa zona aqui é uma zona de resistência que a gente pode considerar o mercado tentar buscar a máxima, tá? Mas não é, para mim, tentativa de rompimento dessa estrutura. O rompimento dessa estrutura aqui, para mim, ela só vai acontecer se ele repetir ou fizer uma coisa bem aproximada desse movimento aqui atrás. Isso aqui, putz, lindo, porque a gente teve o rompimento, tivemos o retest e a continuação. Olha só, coisa linda. Tá? Então esse seria um movimento de continuação e aí sim a busca pela compra, né? Padrões de barra, quer ver? Seria esse movimento aqui. Ó, esse movimento. Se ele repetisse esse movimento, lindo. Acho que é isso aqui, né? Acho que é isso aqui. É isso aqui. Olha só, lindo, tá? Top demais. Isso aqui seria top das galáxias. Seria isso aqui. Muito bom, muito bom. Mas a gente ainda não tem essa força toda de rompimento. Okay? Se a gente tivesse essa força toda de rompimento, aí sim a gente poderia buscar essa posição de compra, né, de continuação. Por enquanto, temos apenas que aguardar. Tá? Olha só, mercado bem maroto, mano, nessas regiões. Sei não, hein? Sei não, hein? Acho que eles vão ficar por aí até sair a notícia, tá? Então é isso aí para hoje. A gente tem essa visão para o mercado e vamos acompanhando. A partir do momento que a gente tiver a decisão, aí a gente vai ver onde que a gente vai entrar nesses pares, ok? Se o mercado reagir de forma contrária, a gente não vai estar entrando não, tá? Vamos esperar pela semana que vem para a gente poder estar melhor posicionado, para a gente ver qual será a expectativa do mercado para o mês de abril como um todo. Aí a gente vai ter um panorama melhor na aula de segunda-feira, 7 horas da manhã, a gente vai fazer uma análise menos fundamentalista, uma análise mais técnica de tudo isso que a gente está vendo aqui, beleza? Então é isso aí, galera. Foi bom estar com vocês aqui nessa sexta-feira, dia 3 de abril, 1h praticamente. Espero que você tenha uma ótima sexta-feira, um espetacular final de semana e que o seu dia seja abençoado por Deus. A gente vai se ver, se Deus quiser, na próxima semana.